Meu convidado da semana é o vereador Chico Preto. Seja bem-vindo, Chico, ao programa. Honrado, Natan. Bom te ver. Obrigado pela oportunidade e meus cumprimentos a todos os teus seguidores, internautas aqui do teu portal, da tua página no Facebook. Obrigado. É o seguinte, amigo, eu estou olhando aqui a tua biografia, ela é muito grande, muito grande. Você se formou na Faculdade de Newton Lins, não é isso? Formei na Newton Lins, bacharel em Direito. E, engraçado, depois de 14 anos eu fiz o exame da Ordem dos Advogados. 14 anos de formado? 14 anos depois, engraçado. Eu me formei e não tinha a pretensão de advogar. Então, essa lacuna, ela surgiu na minha vida e depois de um período que eu fiquei 2 anos sem mandato, um período sabático, eu resolvi fechar esse ciclo na minha vida. Estava faltando alguma coisa, né? Fui estudar, estudei, me preparei, graças a Deus, passei de primeira. Passou de primeira no exame da Ordem, né? Passei de primeira. Hoje advogado. Não milito tanto quanto eu gostaria, mas valeu a pena, porque é muito bom, né? Você ter uma profissão, você ter um título, fruto do teu esforço, da tua determinação. E foi assim que aconteceu na minha vida. Ele não é só político, né? Ele tem uma formação. Pois é, essa profissão político. Não, eu sou advogado. Eu faço política por acreditar que a política é um instrumento para a gente melhorar a vida das pessoas. Então, como é que tu entrou na política? Eu participei de uma campanha, não como candidato, mas eu apoiava alguém por acreditar nas ideias. E ao me envolver na política, eu pude ter a compreensão exatamente de que a política é algo nobre, é algo que está ao alcance de qualquer pessoa, desde que você queira, se dedique, acredite no que você está fazendo. E aí eu disputei uma primeira eleição, fui primeiro suplente de vereador em 1992, não desisti daquilo que eu queria, continuei trabalhando, 93, 94. Em 96, participo da eleição e me elejo a primeira vez vereador da cidade de Manaus. E assim começa a minha caminhada. Fui eleito 3 vezes vereador consecutivamente, depois me elegi deputado estadual. E aí, após 2 mandatos de deputado estadual, disputo o governo do estado do Amazonas. Entendia que era o momento de colocar um outro nome no processo, de apresentar alternativas, minhas ideias. Não ganhei a eleição, mas não perdi os meus sonhos e as minhas crenças. E, em 2016, após ter disputado em 2014, passei 2015, 2016, sem exercer mandato, aquele período sabático que eu comentei, tento me candidatar a prefeito, não consigo as condições políticas e partidárias ideais para a disputa, recuo, disputo a eleição de vereador, e eis-me aqui pronto para assumir responsabilidades maiores para com o meu povo. E você já se considera um pré-candidato esse ano? Porque você não aparece em nenhuma pesquisa. Pois bem. Aparece numa pesquisa que colocaram o teu nome, por exemplo, aqui. Olha, agora eu vou dizer para todos os institutos que fazem pesquisa, eu já comuniquei ao meu partido, Partido da Mobilização Nacional, o meu desejo, a minha intenção de disputar a Prefeitura Municipal de Manaus. Então eu posso dizer hoje que eu estou pré-candidato, eu sou pré-candidato à Prefeitura Municipal de Manaus. E já de algum tempo, depois de ter comunicado, a gente vem dialogando, conversando com as pessoas, falando de ideias, de caminhos necessários, possíveis, para a gente colocar Manaus no seu devido lugar, a sua devida importância. Mas por que você acha que eles não colocam o seu nome nas pesquisas? Não sei, enfim, mas aqui o recado está dado já agora, eu sou pré-candidato, né? Não tem mais desculpa para não colocar o meu nome nas pesquisas que, nesse momento, avaliam, né? Bom, os nomes que estão aí postos. Você foi deputado, e eu sou um cara que acompanha muitas séries, e o Bandido na TV é uma das séries mais comentadas no nosso estado, né? E aí ficou aquela dúvida, quem votou para caçar o Wallace, quem não votou e tudo mais. Você revelaria seu voto aqui pra gente? Então, sem problema. Eu vou revelar. Certo. Mas é preciso te colocar o seguinte, primeiro, eu não tenho regozijo, prazer nesse episódio. Né? Sou um ser humano e tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu vi, foram muito fortes. Foram muito fortes. Né? De eu pensar assim, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. E, além de ouvir testemunhos, a gente viu documentos, né, que, ao final, me levaram à conclusão, e a um outro aspecto, eu não julguei se o ex-deputado Wallace Souza ele tinha ou não envolvimento com facções criminosas, com tráfico. Esse não foi o julgamento da Assembleia. Depois de tudo que a gente ouviu e viu, o julgamento que a Assembleia fez foi:
se o ex-deputado Wallace Souza havia quebrado o decoro parlamentar. O que é o decoro? É o comportamento que se espera de quem é deputado, de quem é vereador, de quem é um político. E por tudo aquilo que eu vi e ouvi, ao final, de maneira muito intensa, eu cheguei à conclusão de que o ex-deputado havia quebrado o decoro. Então, eu não tenho por que negar às pessoas, revelar às pessoas que, naquele momento, repito, por tudo que vi e ouvi, eu cheguei a essa conclusão. Não tenho prazer, não tenho satisfação, mas sobre os meus ombros, e certamente sobre os ombros de muitos ali, pesava a responsabilidade da gente ter que tomar uma decisão. E os comentários de que vocês receberam a pressão para votar pela cassação dele, isso existiu de alguma forma? Olha, para o Chico Preto, pressão não funciona. Alguém te ligou? Não, eu não recebi nem ligação para cassar, nem para absolver. Quem me conhece sabe que eu não sou homem afeito a pressões. Então, isso comigo não houve. Processo político, existe isso? Existe. Mas falo por mim, que votei consciente, sereno, como eu disse, com o peso da responsabilidade de ter que chegar àquela conclusão por tudo que eu vi, por tudo que eu ouvi, que envolvia o comportamento do ex-deputado enquanto deputado. Muito bem, muito bem. Eu sei que quando você é muito ativo nas redes sociais, está sempre muito no Twitter, e essa semana, né, algumas militâncias foram para cima de você. Eu queria que o senhor comentasse, tem algumas pessoas que acham que você é um cara homofóbico? Olha, tem pessoas que me parece que se programaram, combinaram entre si para querer colocar esse carimbo em mim. Né? Mas isso é de agora ou já vem acontecendo? Não, isso é algo mais recente. Ah, tá. E eu explico isso. Por quê? Porque ao me manifestar sobre esse episódio aí, que muita gente ainda comenta, da Intercept Brasil, que é aquele site, não é isso? De publicações políticas, que fez uma série de acusações baseadas na opinião do jornalista, que para mim é mais um ativista que escreve. Eu dizia no meu Twitter, dizendo o seguinte: olha, o Alan Greenwald, ou Greenwald, ele é casado com o David Miranda, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Certo. E coloquei a palavra casado entre aspas, evidenciando que eu não sabia se era casado, se é amigado, se é tico-tico no fubá. Essa relação, para mim, enfim, ela pouco interessa. Certo. O que interessava para mim era mostrar que o Alan Greenwald escreveu aquilo motivado pelo seu companheiro, que é militante político, que é deputado federal. Ou seja, as acusações do Intercept Brasil, elas são parte, na minha opinião, de um grande jogo político para desestabilizar as instituições brasileiras, impedir que reformas possam ter o melhor ambiente, não é isso? Estabilidade, para a gente votar reformas importantes como Previdência e outras. E pelo fato de eu ter colocado as piadas, de repente surge aí um monte de gente me acusando de homofóbico, rapaz, foram cada que você adjetivo não é, absurdo. Né? Bem, o que eu digo é o seguinte, algumas opiniões eu ignorei, outras eu respondi, mas aquelas que me atacaram, o que eu posso dizer agora é o seguinte, que aquilo que você pensa de mim não vai me transformar naquilo que você acha que eu sou. Eu tenho personalidade, eu tenho uma caminhada, e quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou um cara firme, mas sou um cara tolerante às diferenças. Mas eu sou firme nas minhas convicções. Então não vai ser uma palavra aspiada, alguém pode dizer, poxa, mas foi mal colocado, ok. Mas não vai ser isso que vai me transformar naquilo que efetivamente eu não sou. E lógico que esse assunto tem a ver com a invasão ao celular do juiz Sérgio Moro, né? Como é que você vê isso? Olha, muita gravidade, porque não acho normal que autoridades no Brasil tenham os seus celulares invadidos por pessoas que querem exatamente criar esse tipo de tumulto, criar esse tipo de factoide. Então é muito grave. Aliás, de qualquer cidadão, né? Privacidade tirada, invadida, isso é muito grave. Então, isso tem que ser apurado, os culpados têm que ser responsabilizados. E, como eu te falei, aquilo que foi apresentado nas reportagens do Intercept, para mim é tempestade em copo d'água, querendo criar, desviar o foco daquilo que efetivamente é importante no Brasil, que é a gente retomar o crescimento, voltar a gerar emprego, aprovar as reformas necessárias. As reformas, muita gente pergunta, mas você acha que a reforma que está lá é boa? Eu digo, olha, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Quem cabe melhorar a reforma são os deputados que estão ali. Agora, não dá, Natan, para a gente não fazer a reforma
da Previdência, não dá para a gente não fazer reforma política, não dá para a gente não fazer reformas no Brasil para colocar o Brasil novamente no caminho da prosperidade e do desenvolvimento. O sistema de Previdência brasileiro hoje ele é deficitário, sabe? A gente tem que botar dinheiro, ele não se paga, ele não se sustenta. Agora, adivinha de onde vem esse dinheiro? É dinheiro que vem que poderia fazer saúde, que poderia fazer educação, que poderia fazer infraestrutura. Então, tem alguma coisa errada, a conta está errada. A gente precisa refazer essa conta para garantir não só que as pessoas que estão aposentadas hoje recebam, mas as pessoas que querem se aposentar, eu, você e milhares de brasileiros possam ter esse direito à aposentadoria. Se a reforma não for feita, a gente não vai ter esse direito, eu, você e muitos que estão me ouvindo agora. Então, a gente precisa fazer a melhor e mais justa reforma possível. Verdade. Ô Chico, você é um vereador, você está sempre visitando as comunidades, está perto. Quais são os problemas que você vê hoje encontrados pela população? O que elas mais te pedem quando você visita uma comunidade, Cara, exemplo? boa pergunta, Natan. Eu, sem medo de ser feliz, eu te digo que o maior problema hoje da cidade de Manaus é mobilidade urbana. E dentro desse assunto é o destaque para o transporte coletivo. A situação hoje em Manaus ela é terrível para quem depende de transporte coletivo. Para quem usa e para quem tem a sua atividade, pessoas, trabalhadores que dependem de transporte coletivo. Quer dizer, as pessoas chegam atrasadas, às vezes não, né? Quase sempre o ônibus está quebrando, as pessoas têm que trocar de ônibus. Quando a gente está no período de sol, no verão, ok, mas quando a gente está na chuva, as pessoas têm que trocar de ônibus. As pessoas chegam encharcadas no seu lugar de trabalho, ou seja, não está legal. É preciso tomar uma providência já para trocar os ônibus que estão aí. Tem 400 ônibus acima da idade limite, a idade é de 10 anos, já tem 400 ônibus com mais de 10 anos, em péssimas condições de manutenção, quebrando todo dia. Isso está aporrinhando a cabeça de quem usa e da cidade como um todo. Então, esse é um grande desafio. A gente precisa ousar em implantar em Manaus um novo modelo de transporte coletivo. Penso eu que seja o BRT. Mas se não for, que a gente escolha um outro modelo, mas da forma como está, com as regras que estão aí, não dá. Manaus não suporta mais isso. Então, mobilidade urbana, transporte coletivo, mas é preciso fazer obras nessa cidade. Tem muitos lugares, ali a entrada do Manoa na Cidade Nova, a bola do produtor lá no São José. Tem lugares que você precisa fazer obras para melhorar a fluidez. É preciso acreditar em sinalização de trânsito, engenharia de tráfego. Talvez algumas ruas você precisa mudar mão e contramão. Tudo isso é o que eu vejo que a gente precisa enfrentar para melhorar o direito das pessoas saírem de casa, irem para o trabalho e voltarem do trabalho para casa, se locomoverem na cidade de forma rápida, com conforto e com segurança. Algumas pessoas te chamam de cri-cri. Por quê? Você fica muito ali no pé? Cara, eu sou chato com aquilo que eu acredito, Natan. Não tenho medo de dizer não. Eu sou chato, brigo por aquilo que acredito, respeitando a opinião contrária, mas eu brigo, eu me posiciono, eu não tenho medo, eu não fico em cima do muro ou me escondo das minhas opiniões. Eu não sou perfeito, longe disso, mas eu tenho convicção para defender aquilo que eu acredito. E eu acredito que Manaus precisa ser melhor tratada. A gente tem tanta coisa para tomar providência, e eu sei que um prefeito em 4 anos não vai resolver tudo, mas ele precisa ter coragem para começar a botar algumas coisas nos trilhos, nos eixos. A burocracia que tem na prefeitura até é absurda para você gerar negócios em Manaus, se abrir uma pequena empresa, para você gerar emprego, trabalho. Então a gente tem que resolver isso, cortar a burocracia. Até porque, além de impedir geração de emprego, burocracia é a mãe da corrupção, né? Cria uma burocracia para tu ver que rapidinho cria uma corrupção ali. Então a gente precisa rever isso. A gente precisa de uma prefeitura que acredite, que reúna, sabe, com os operadores de turismo, com as pessoas que fazem turismo, para a gente colocar Manaus no mapa brasileiro e mundial, sabe, da vinda de pessoas para cá, porque turismo deixa dinheiro no restaurante, no táxi, no Uber, na diversão, no cinema, deixa dinheiro que gera emprego. Você acredita, então, no turismo do Estado, no turismo do Amazonas? Olha só, tem coisas que não justifica, às vezes, quando as pessoas me dizem, mas não tem dinheiro, são coisas simples. Por exemplo, Ponta Negra, Natan. Certo. Ponta Negra. A gente tem um belo balneário, e ali naquele balneário não tem Wi-Fi para as pessoas baterem foto, mandarem vídeo, postar, sabe, para o Brasil, para o mundo. Exato. Como é que a gente resolve isso?
Não é pagando o Wi-Fi, não. É chamando uma dessas operadoras, fazendo uma parceria para colocar o Wi-Fi ali. Ela bota a propaganda dela. Porque se você faz qualquer ação na Ponta Negra, você tem que pagar, não é? Claro, mas ali... Faz uma parceria. Faz uma parceria. Público-privado. A empresa bota a propaganda dela, ok? Exato. E aí a gente disponibiliza um serviço fundamental. Eu falo da Ponta Negra, mas tem outros lugares que a gente pode fazer isso. As pessoas chegam aqui... E não tem nenhum lugar em Manaus que tenha internet Wi-Fi de graça, né? Cara, na rua, né? Imagina. Isso é tão simples de se resolver. Eu tenho falado disso na tribuna, falo você aqui cobra. com você. Você cobro. Mas, enfim, não sei por que as pessoas preferem fazer aquilo que é o mais difícil primeiro, ao invés de resolver aquilo que está mais à mão, né? Então, botar o Wi-Fi, uma coisa que me chama a atenção nessa questão do turismo, as pessoas chegam em Manaus e a gente não tem assim, uma espécie de aplicativo, um instrumento, sabe, eletrônico, que possa dizer para as pessoas o que está acontecendo na cidade. Que tem uma programação, hotéis, bares, restaurantes, vida noturna, museus, passeios, tudo isso na palma da mão. É o futuro, melhor, é o presente. Não é nem o futuro, é o presente. A gente está resolvendo o problema na palma da mão. Então, são coisas que eu vejo que a gente tem que fazer, além de divulgar Manaus, em plataformas que eu julgo que são plataformas, sabe, a maior plataforma de entretenimento do mundo. Você falou ainda há pouco, Netflix. Exato. O Peru, a Colômbia e outros países têm vídeos institucionais sobre as suas belezas que estimulam as pessoas a irem para lá. Está no Netflix. Conheça a Amazônia. Sabe, por que a gente não faz em parceria com o governo do estado? Conheça o Amazonas, venha para Manaus. Conheça o Boto, a lenda da cobra grande que fica debaixo da matriz. Conheço o tacacá, conheço o churrasquinho de gato, o croquete de macaxeira, enfim. Teatro da Amazônia. A gente tem que divulgar Gostei Manaus. do croquete de macaxeira. A gente tem que divulgar o croquete Manaus, de macaxeira e o jaraqui. Doido é a farinha da ovinha, né? Nossa, você come muito? Você gosta de comer peixe? Gosto mesmo, parente. Você é casado, tem quantos filhos? Casado com a melhor mulher do mundo. Você é sempre casado com a única Silvana, 22 anos de casamento, 3 de namoro. E, engraçado, eu vinha pensando hoje para cá, se Deus me deu a oportunidade de assumir a prefeitura, eu sou obrigado a fazer uma declaração de bens. E eu vinha pensando na minha declaração de bens. E eu falei para mim mesmo, agora estou revelando aqui para você em primeira mão. Sabe, quando eu fizer a minha declaração de bens, eu vou colocar, além do carro, da casa, eu vou colocar meu maior patrimônio, primeiro, minha família. Aí depois coloca a casa, o carro, enfim. Mas eu vou colocar família. Que é verdade, o meu maior patrimônio. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, o Antônio e a Mariana. Um casal, Vivo as agruras de ser pai de adolescente, né, de um jovem adulto, enfim. Cara, 2, eu tenho uma vida normal. Que... Pois é, Natan, as pessoas fazem uma ideia de que, não, cara, a gente tem problema, sabe? A gente enfrenta desafios. E eu vivo isso, eu não tenho medo de viver essas coisas. Eu acho legal viver. Eu levei os meus filhos durante 15 anos, todos os dias para a escola. Aí depois, em um determinado momento, a mãe assumiu essa função. Mas durante 15 anos. E era um prazer para mim enorme. E eu pude viver, eu tenho essas memórias, sabe, enquanto pai. E não valeu pode a pena. Perder, não pode, cara. Né? Natan, cedo, em função de educação, de pai e de mãe, eu aprendi logo o seguinte, cara. Nenhum sucesso profissional, econômico, político, me compensa um fracasso na família. Então, isso para mim foi marcante, cara. Para eu não abrir mão da convivência e, sabe, das experiências que eu tinha que viver como pai para eu poder dizer, eu tenho uma família. É incrível. Gente, eu tive um prazer de conhecer um pouco mais aqui sobre o Chico Preto. Ele está vereador hoje. E espero que você volte de novo aqui no programa para a gente falar mais sobre política, sobre seus projetos, entendeu? Mais lá para frente. Adorei. Vou adorar receber você aqui para a gente ouvir mais, tá bom, Poxa, querido? Entrevista leve, verdadeira. Eu disse, não precisa ser perfeita, tem que ser verdadeira. E me dá a oportunidade de eu, enfim, mostrar um pouco mais de um lado B, né, que as pessoas às vezes não conhecem. Sim. Conhece o político, mas não conhece o cidadão. Exato. Eis-me aqui, eu sou o Chico Preto. E ele volta na próxima, já o Natanzinho está de volta, continua aqui comigo.